noiva de Cristo. Você está sendo boca de Deus. E precisa ter uma responsabilidade para isso, meus irmãos. Porque uma coisa que o Senhor tem chamado a minha atenção, nós temos visto muitas pessoas tendo a oportunidade de ser um canal de bênção, de levar instrução, a palavra aos corações de muitas pessoas, mas você vê as pessoas jogando isso de uma maneira fazendo tão pouco caso, e querendo se promover, querendo status, querendo holofotes, fotografias, não é mesmo? Postar isso na internet para se engrandecer. Mas quando nós estamos aqui nessa posição, nós temos que diminuir o máximo para que o Espírito Santo venha falar através de nossas vidas. E não se preocupar com o R, com o S, se vai falar bonito, não. Fala aquilo que Deus coloca no teu coração verdadeiramente. Porque o Espírito Santo, ele é humilde, ele é simples, ele fala conforme a sua vontade. Pode ser o culto mais catedrático ou mais simples, vai ser ministrado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. E uma coisa que eu sempre recordo, desde o início do pentecostalismo, né, no Brasil, se os irmãos lembrar a história da igreja aqui no Brasil, começou lá atrás com 2 missionários. Os irmãos se recordam dessa história de Gunnar Wini e Daniel Berg, não é mesmo? 2 missionários que não eram brasileiros, vieram de fora, se não me falha a memória, acho que da Inglaterra, chegaram ao Brasil, não sabiam o idioma, só sabiam falar que Jesus era bom. Imagine 2 homens estrangeiros chegando no Brasil para pregar a palavra. Então imagine a simplicidade que era para transmitir isso. E o Espírito Santo usava a vida desses homens para levar a palavra, alcançar corações, alcançar vidas. Imagine a dificuldade que esses homens tiveram. Mas Deus deu graça, capacitou, e hoje no Brasil, quantas igrejas estão aí? Quantas almas que foram alcançadas? Quantas vidas que foram resgatadas? O avivamento chegou no Brasil. O Brasil não é um país católico, meus irmãos. Pelo contrário, a maioria de fiéis são cristãos, declarado cristão, a Cristo. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Deus fez o avivamento na história do Brasil. Nós vemos o Evangelho avançando, alcançando muitas almas. Hoje, eu acredito, meus irmãos, com maior simplicidade, eu acredito que todos no Brasil em si, até mesmo nas partes mais extremas, porque há missionários lá e não há poucos, e muitos também que vêm de fora, que fazem obra no Amazonas, no Acre, na Roraima, que são os lugares mais extremos do Brasil. Mas lá existe um museu da Bíblia, um barco, que é onde eles têm acesso ao conhecimento da palavra de Deus. Existe muitas igrejas que são feitas nos ribeirinhos para que eles tenham acesso à palavra de Deus. Os índios já estão sendo ministrados. Muitos índios já são convertidos ao Senhor. Eu acredito que no Brasil não há mais ninguém que possa dizer: olha, eu nunca ouvi falar em Jesus. Pela tecnologia, nós sabemos que os índios têm até iPhone, né, meus irmãos? Você vê aí na internet o acesso que eles têm à internet, não é mesmo? Que os índios são comparados com as pessoas mais iletradas, mas não. Já tem muita tecnologia, muitos estudos e pessoas que têm acesso à palavra de Deus. Por quê? Porque quando Deus me deu essa palavra, Deus me fez eu recordar essas coisas. Porque, meus irmãos, não há como eu e você caminhar, andar com Jesus, sem ter um contato com a palavra, sem ler a palavra, sem estudar a palavra. Porque através da palavra você vai conhecer o que Deus deseja para a tua vida. Através da palavra, a Bíblia vai nos mostrar o plano de Deus, o plano de salvação que Deus tem para nós. Através da palavra você vai ser santificado. João 17:17 diz: santificais, pois, na verdade. A palavra é a verdade. Se, pois, o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus, meus irmãos, às vezes é duro dizer, porque nós andamos em muitos ministérios e vemos que as pessoas hoje estão deixando de lado a palavra de Deus e colocando muitas desculpas para ter o contato, a leitura, o conhecimento. Quando começa a ler, pastor, não dá porque dá sono, minha cabeça dói. Qualquer coisinha tira você da leitura da palavra de Deus. E o inimigo trabalha muito duro, trabalha muito para que você não venha ter esse contato com a palavra do Senhor. E eu lendo esse texto, nós vemos aqui o Senhor dando a Ezequiel uma visão mais tão poderosa, tão real a ele, que ele se sente no meio do vale de ossos secos. Deus se manifestando ao homem, Deus se manifestando ao profeta, porque Deus tinha um propósito com a nação a qual ele escolheu. Nação essa, meus irmãos, que o Senhor escolheu para ser referência, para ser os seus representantes na terra. Deus escolheu Israel para ser a videira verdadeira, para ser um exemplo para todas as nações. Mas Israel deixou isso de lado. Israel tropeçou naquilo que Deus desejava para que eles viessem a ser. Mas contudo, meus irmãos, Deus não desistiu da promessa. Deus não parou com o seu plano. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Você vai sair daqui nessa noite sabendo quem é você para Deus. Se você souber o privilégio, a honra que Jesus fez e está fazendo em nossas vidas, meus irmãos, quem nós somos diante da sociedade, quem nós somos diante de muitos povos. Deus te chamou como referência, Deus te chamou como sal da terra, Deus te chamou como a luz do mundo. O povo aqui, Deus mostrou a condição para Ezequiel, como que estava o povo de Israel, o povo a qual ele escolheu para fazer a diferença. Deus deu uma série de revelações a Ezequiel. Deus mostrou o desejo que ele tinha de colocar um coração de carne naquele povo, não mais um coração de pedra. Mas o povo permaneceu vivendo o pecado, na iniquidade. O que é pecado, o que é iniquidade, meus irmãos? Porque nós somos pecadores, não somos? Nós pecamos, ainda hoje pecamos, falhamos para com Deus em muitas coisas. Quem aqui diz que não peca, a Bíblia já diz que já é mentiroso, já pecou. Mas a diferença é que aquele que tem compromisso com Deus, o Espírito Santo se manifesta, comunica a ele que aquilo não agradou a Deus. E rapidamente ele vai até os pés do Senhor e pede perdão a Deus. E se humilha perante o Senhor e procura não mais fazer aquilo. Porque ele tem um coração voltado a Deus. Iniquidade é aquilo que você sabe que está errado, mas você faz. Faz tanto que você já não sente mais o peso daquilo. Já virou mecânico, virou rotina. Para você aquilo não é pecado. Isso é iniquidade. Israel já estava assim, vivendo de uma vida totalmente torta, desagradando a Deus, e vivendo como se tivesse correto as suas atitudes. Deus então permitiu o povo ir ao cativeiro. Deus permitiu o povo passar por coisas terríveis, meus irmãos. Porque imagina você ser transportado da sua nação por uma nação que você não conhece. E agora você está na mão de pessoas que, aos olhos de Deus, é o povo mais ímpio, que eram os babilônicos. Mas mesmo no cativeiro, na situação difícil, Deus levantou um profeta. Deus mostrou a situação do povo, e o povo dizia: já não temos mais esperança. No versículo 14 aqui diz assim, no versículo 12: portanto profetize e diz, assim diz o Senhor, que vos farei abrir a vossa sepultura, ó povo meu. E o versículo 11 diz assim: eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. O povo já não tinha mais esperança, a nação não tinha mais esperança.
Mas Deus, Ele é tão poderoso, que aquilo que aos nossos olhos não há mais esperança, não tem mais solução. Deus é tão poderoso que Ele vem, ministra aos nossos corações, Ele nos encoraja, Ele nos exorta a prosseguir e caminhar, e não desistir, porque para Deus há esperança. E eu não sei aquilo que tem até mesmo angustiado o teu coração, ou perturbado a tua alma, ou tirando a sua concentração, a sua fé em Deus, te deixando ansioso, apreensivo. Mas Deus está dizendo a você que há esperança. O Senhor Jesus está nos dizendo nessa noite, meus irmãos, que Ele é Deus que muda a história, que muda cativeiro, que pega um exército falido, destruído, desbaratado e renova, enche e coloca de pé. Vai a Simon Dor que manda a Sébia. Deus é Deus de avivamento, Deus é Deus de restauração, Deus é Deus de mudança de história. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite, achando que já não tinha mais solução, não tinha mais jeito, mas esse texto, meus irmãos, toda vez que eu leio, parece que queima dentro do meu coração. Porque nós passamos por altos e baixos também, nós pastores, ministros, passamos por momentos, porque nós somos seres humanos. Mas toda vez que eu passo por situações como essa, o Espírito Santo vem e me dá a palavra que eu já tinha lido, e me renova, me fortalece, e faz eu prosseguir. Por isso que é importante você buscar a palavra de Deus. Deus deu ao profeta Ezequiel, que significa Deus fortalece, Deus é minha força. Aleluia. Dois elementos, duas coisas principais na vida do cristão, que não pode deixar faltar de maneira nenhuma, porque ainda com pouca força você não pode deixar de ter isso na sua vida. Sabe qual é? Ezequiel vendo a situação, Deus diz a ele: Ezequiel, poderão esses ossos reviver? Ele responde: Senhor, tu o sabes. Ele está dizendo: Senhor, está em tuas mãos, eu não posso fazer, a minha visão é limitada, mas a sua, meu Senhor. Aleluia. Tu o sabes, ó Deus. Então Deus diz: Ezequiel, você acha bem, vamos dizer, profetiza no meio do vale, profetiza ao vale de ossos secos. Profetizar o que, meu Senhor? As minhas palavras? Não, segundo as minhas palavras. Aqui está a palavra do Senhor. Está nas suas mãos a palavra de Deus. A palavra escrita está nas suas mãos, meus irmãos. Você tem a resposta, você tem a direção, você tem o conselho, você tem a palavra que você precisa nas suas mãos, está aí. Pastor, eu não sei o que fazer, pastor, eu não sei para onde ir. Abra a Bíblia, leia a palavra de Deus, que Deus vai te dar direção. Deus vai te ensinar, Deus está te ensinando. Deus deu ao profeta: profetiza segundo a minha palavra. A palavra de Deus cura, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus restaura, a palavra de Deus conduz, ela guia no meio das trevas, ela é a luz para o teu caminho, lâmpada para os meus pés, e a palavra de Deus é luz para o meu caminho. Jesus disse aos discípulos: aquele que anda na palavra não tropeçará. Aquele que anda segundo a minha vontade, esse não será confundido, não será enganado, não será levado a nenhum vento de doutrina, porque é a palavra de Deus que liberta, meus irmãos. Eu vejo tantas almas presas por dogmas, usam a palavra doutrina, mas não é usos e costumes, para aprisionar muitas almas, meus irmãos. Mas não, a palavra de Deus, ela liberta de todas essas coisas, até da falsa religião, do falso ortodoxismo, não é mesmo? Daquelas coisas muito pragmáticas. Não, Deus é muito mais do que isso.
te chamou para a verdadeira liberdade. Aleluia. Liberdade não quer dizer que você vai fazer o que você quiser, porque a liberdade também tem limites, meus irmãos. Porque passou disso vira libertinagem. Mas quando eu sou livre, liberto do pecado, agora eu posso ser escravo de quem? E é um privilégio, viu? Ser escravo de Jesus. Aleluia. Ser servo de Jesus. Ser diácono de Cristo. Sabe o que significa a palavra diácono? Servo dos servos. Quem quer ser diácono aqui? Nós desejamos ser para sempre um diácono, meus irmãos. Você acha que o pastor não fica se coçando assim, com vontade de estar na porta, com vontade de fazer ali, de colocar a mão, mas ele tem que se conter, porque ele tem que dar oportunidade para os outros fazer, né? Mas que dá vontade, dá, não dá? Por quê? Porque isso está no nosso coração. Nós amamos fazer isso, meus irmãos. Isso tem que estar no teu coração. Amar fazer a obra de Deus. Não fazer a obra de Deus para mostrar para um, para outro, não. Faça isso por amor a Cristo. Tudo que o pastor Danilo fez, eu falo isso porque eu fiz para Jesus. Porque se eu fizesse para o homem, não estaríamos aqui. Você seria frustrado, porque não espere recompensa humana, não espere. Jesus que vai te recompensar. A recompensa do céu é muito maior. A recompensa do céu é perfeita, ela é plena, ela é maravilhosa. Ela é um peso de glória muito excelente para a tua vida. Deus deu ao profeta a palavra. Aleluia. O Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia. E é o salmo que mais fala sobre a palavra. Fala a respeito da palavra. Foi escrito de maneira acróstica. O salmista ali expressou toda a sua admiração, a sua reverência, o seu temor para a palavra de Deus. A palavra escrita que está sobre as tuas mãos, ela vai te conduzir, ela vai te direcionar para mais perto do Senhor Jesus. E a palavra, meus irmãos, quando você busca a palavra, você vai descobrir cada vez mais a segunda, vamos colocar assim, coisa maravilhosa que você vai desfrutar através desse texto, que é o Espírito Santo. Se os irmãos observar nesse capítulo 37, do versículo 1 ao versículo de número 13, os irmãos vão ver que toda palavra que está escrito Espírito, ela está com letra minúscula. Você percebeu isso? Mas no versículo 14 você vai ver ela com letra maiúscula. Você já se perguntou isso? Você já leu várias vezes esse capítulo, você já viu isso? É tão bom quando você lê uma vez, lê outra vez, lê outra vez, lê quantas vezes for necessário para que você venha buscar mais de Deus, e Deus vai te dando muito mais. O versículo 14 vai ver, nós vamos ver aqui, porém em vós o meu, com letra, por que será isso, pastor? Por que será isso? Eu ouvi alguém falar aí. Espírito Santo, meus irmãos. Aleluia, glórias a ti. Nós falamos a terceira pessoa da Trindade, né? Porque nós falamos por ordem de Pai, Filho e Espírito Santo, mas ambos é Deus. E o Espírito Santo, meus irmãos, a qual nós vemos a dispensação nesse momento, que é a era da igreja, que começou lá no Pentecoste, quando o Espírito veio e foi derramado sobre toda a carne, e todos ali profetizaram, receberam novas línguas em Atos 2 dos Apóstolos. Essa é a maior herança que Cristo deixou a nós, porque Jesus disse, é necessário que eu vá, mas eu vos enviarei um outro Consolador. Essa palavra outro, no original significa allos, que quer dizer
outro do mesmo jeito, da mesma essência. Não há maior e nem menor. É outro como eu. Oh, aleluia. Glória a Deus. Porque no Antigo Testamento, ele vinha se manifestava através dos profetas, ungia rei e depois se retirava. Mas agora, com a ascensão de Cristo ao céu, ele veio, meus irmãos, para habitar sobre nós. Aquilo que Israel rejeitou, Jesus direcionou a todo o povo gentil, a todos nós que aqui estamos. E nós somos privilegiados, meus irmãos. Por quê? Porque nós atendemos o convite de Jesus, o vinde a mim. Aleluia. E quando você atende esse convite, Jesus, ele já te presenteia com o Espírito Santo. Aleluia. Oh, lá, biandar, que me dá de assumilasse. Nessa manhã, quando você levantou, você falou: bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu amigo, aqui estou. Jesus usou o apóstolo Paulo para nos ensinar em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que diz: o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. Aleluia. O Senhor, ele quer que nós tenhamos a palavra e a comunhão com o Espírito Santo. Porque quando você está munido de palavra e do Espírito Santo, meu irmão, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Pode passar por qualquer adversidade, por qualquer luta, você vai passar glorificando, exaltando, com um sorriso no rosto, exaltando, sabe por quê? Porque a alegria do Espírito Santo está sobre a tua vida. Nós vemos muitos cristãos andando por aí, às vezes lamentando, murmurando, indagando a Deus, questionando Deus por muitas coisas. Por quê? Porque está deixando de ter a comunhão com o Espírito Santo. Porque quando tem comunhão com o Espírito Santo, ele entende o trabalhar de Deus. Por hora, às vezes não consegue ter a resposta, mas ele espera e confia, porque boa e perfeita é a vontade de Deus. Ezequiel estava diante de uma situação difícil. Você acha que estava fácil para ele? Sendo escravo, num lugar onde só tinha pessoas ímpias, terríveis, maldosas, o perigo rondando sobre suas vidas, sobre a vida do seu povo. Mas Deus ali então levantou o profeta, deu a palavra de ânimo, deu a palavra de esperança. Nós não podemos deixar que as adversidades, as lutas, meus irmãos, venham a fazer nós fraquejar, ou tropeçar, ou vacilar a nossa caminhada diante do Senhor. Porque o Espírito Santo é Ele que nos fortalece, é Ele que nos escolheu, foi Ele que nos separou, foi Ele que nos ungiu, foi Ele que conduz as nossas orações. Ainda quando você não consegue falar ou direcionar alguma palavra a Deus, Ele geme, Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ele coloca as palavras nos seus lábios para que você venha glorificar a Deus, para que você venha adorar Jesus da maneira que Jesus se agrada. Você tem um amigo fiel, companheiro, verdadeiro, que guia os seus passos, guia os seus lábios, guia o seu pensamento, conduz os seus pensamentos. Ele sabe o que é melhor para você. Nós confiamos em tantas coisas, não é mesmo, meus irmãos? Deus está dizendo: confia em mim. Lá e a subcriminada e a sébia. Não fique angustiado. Não fique ansioso pelo dia de amanhã. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo certo Ele vos exaltará. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ai, amor terminal, a sébia. O Senhor tem cuidado da sua casa. O Senhor tem cuidado da sua família. O Senhor tem cuidado do teu emprego. O Senhor tem cuidado dos seus filhos. O Senhor tem cuidado do teu esposo. O Senhor tem cuidado da tua esposa. O Senhor tem cuidado dos seus passos. O Senhor tem cuidado da tua vida. O
jogar dados, mas o Senhor tem guardado você. O Senhor vai trazer essa vida. O Senhor vai trazer essa alma, porque Ele é Deus. O Espírito Santo, Ele fala no meu coração que Ele tem guardado as tuas orações. O Senhor, Ele tem recebido as tuas petições. O Senhor, Ele está atendendo as tuas orações. Não deixe, aleluia, que o inimigo venha soprar sobre a tua mente. Persevera, continue, não perca a esperança, porque o Senhor é a tua esperança. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. O inimigo caiu por terra nessa noite, meus irmãos. Jesus está curando corações aqui nesse momento. O Senhor fez crescer carne, pele, tendões. O Senhor restaurou, meus irmãos. O Senhor está dando vida. O Senhor está levantando um exército forte aqui nesse momento. Meus irmãos, se a oração de um justo já pode muito, imagine a oração de todos que aqui estamos. Você crê que através da sua vida Deus pode mudar Guarulhos? Você crê que através da sua vida Deus pode mudar São Paulo, pode mudar o Brasil? O Evangelho não está limitado entre essas quatro paredes, meus irmãos. Nós se reunimos aqui, mas nós não podemos ficar presos. Não limite o poder de Deus. Deus é muito maior. Glória a Deus, aleluia. Você crê que através de você Deus pode mudar o lugar onde você mora? Deus pode mudar aqueles que estão na sua casa? Deus pode mudar lá no seu emprego? Deus muda, Deus faz, Deus é Deus, porque Deus escolheu você como profeta. Então abre a tua boca, profetiza no meio do vale. Não deixe que nada venha parar aquilo que Deus colocou sobre você. O apóstolo Paulo disse para Timóteo: Timóteo, usa o dom que há em ti. Igreja, se tu souberes o poder, a autoridade que foi confiada, faça assim, ó, abre a tua mão. É carne, não é mesmo? É corruptível, não é mesmo? É limitado, é fraca, não é mesmo? Você que pensa. O poder, a autoridade que Jesus colocou sobre as tuas mãos, sobre a tua vida. Quando você abre a boca, se você puder imaginar o que isso acontece no mundo espiritual. Aqui não tem palavra de autoajuda não, meus irmãos, mas tem ajuda do céu aqui. Tem ajuda do alto. O pastor Danilo não sabe ser sensacionalista, fazer showzinho, não. Podemos dizer assim, sou pregador raiz. Eu aprendi com pessoas boas. Aprendi na raiz. Eu aprendi a pregar a palavra, meus irmãos. Não trazer esqueminha de montar como você sai daqui vitorioso. Não, é Bíblia, palavra, puro. É texto. É ler, explicar e aplicar. Ler, explicar e aplicar. Porque não preciso enfeitar o pavão. Deus já fez o pavão lindo, não é mesmo? E ainda tem gente querendo enfeitar o pavão nos púlpitos. A natureza Deus já fez, ela é linda, ela é bela. Nós só precisamos transmitir de maneira séria, verdadeira e correta. Para que você venha receber essa palavra e não ser contaminado com heresias, mas ser alimentado e edificado pela palavra de Deus. Oh, aleluia! Deus, Ele está dizendo para nós. Já vou encerrar, meus irmãos. Já passou do horário? Passou não?
É que eu me perdi no horário ali, mas Deus, Ele é fiel. Ele é tão fiel, meus irmãos, que Ele não permite que nada venha manchar a sua reputação. Nós vemos tantos escândalos, não é mesmo? No mundo cristão aí, evangélico, não é mesmo? Em muitas igrejas grandes, meu Deus do céu, internet, virou uma piada aí, todo mundo já sabe, né? Aquele jovem, virou uma piada, de uma maneira triste, não é mesmo? O cristão que se alegra com isso, ele está precisando mais do Espírito Santo. Porque isso, meus irmãos, você pensa que afeta só apenas um? Não. Afeta, é para atingir a igreja como um todo. Como um todo. E nós fazemos parte disso. Nós não podemos ficar compartilhando ou proliferando mais vergonha, não. Nós temos que ser a diferença. E quando nós vemos aqui, Deus, Ele preserva a sua reputação, o seu caráter. O caráter de Deus é inegociável. Não queira barganhar com Deus. Vou dizer uma palavra mais. Não queira que Jesus passe pano para as suas coisas erradas. Porque Ele não vai. Mas quando Deus faz uma promessa, aí Ele coloca o caráter dEle. Ele coloca a pessoa dEle. O Espírito Santo, Deus, Ele garante para que essa palavra venha se cumprir. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Deus não é para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria Ele, não cumpriria? Faria Ele e não cuidaria? Não velaria? Quando Deus faz uma promessa para a tua vida, para a tua casa, Ele se responsabiliza para cumprir. E quando Ele se responsabiliza para cumprir, meus irmãos, quem está assinando isso não é o pastor Danilo, não é o presbítero Vinícius, não. Não é o pastor que vai estar escrevendo ali, não, meus irmãos. Sabe quem garante a vitória? Aleluia. Jesus. Uma coisa é eu prometer, pastor. Outra coisa é Deus. Uma coisa é eu liberar uma palavra, missionária Raquel. Outra coisa é Deus. E quando Deus Ele fala, Ele cumpre. Sabe por quê? Porque a reputação é dele. Quem vai ser envergonhado não é você, não sou eu. Quando você achar que pastor, Deus prometeu, mas está tardando, não vai se cumprir, eu vou sair envergonhado. Pelo contrário, quem está colocando a cara a tapa, podemos dizer assim, é Deus. Quem está garantindo é Deus. O povo aqui estava totalmente destruído, morto espiritualmente. A nação de Israel estava morta espiritualmente. Mas Deus fez uma promessa de restaurar o seu povo. Aleluia, santo Deus do céu. Deus prometeu que iria colocar um espírito de carne. Deus prometeu que iria, que porém em vós o meu. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Sabe quem é esse povo aqui? Quem do Antigo Testamento recebeu o batismo com o Espírito Santo? E após a morte de Cristo? Aleluia a Deus. A promessa foi para quem? Vamos lá, vamos ler o texto? Oh, glória a Deus. Atos capítulo 2. Para encerrar, meus irmãos, busque a palavra de Deus e busque o Espírito Santo. Aleluia. Eu vou ler alguns versículos aqui, enquanto os irmãos vão procurando o 2. Vou ler Atos 1, 8, diz assim: mas recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins. Onde é os confins da terra? Oh, glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, santo Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a ti. Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som impetuoso, como de um som de um vento impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E pareceram distribuídas entre eles línguas repartidas, como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos, meus irmãos, ficaram cheios do Espírito Santo e passaram em falar em outras línguas, como o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus piedosos vindos de todas as nações, debaixo do céu. Somente até aí. Veio sobre eles o Espírito Santo. Veio através da promessa do Senhor Jesus, que disse: ide, ficai em Jerusalém, que até do alto sejais revestidos de poder. Deus restaurou o seu povo. A restauração de Jesus não era uma restauração física, meus irmãos. O povo estava esperando poder religioso, poder político. Não. A restauração de Jesus foi no âmbito espiritual. Porque nós estávamos destituídos da glória de Deus. Mas agora, Jesus nos reconciliou ao Pai. E agora, Ele nos deu o Espírito Santo, para que possamos servir e fazer a sua obra. Deus levantou você nessa noite. Deus te trouxe a este lugar para dizer a você que você é instrumento de Deus, que você foi separado por Deus. Deus te concedeu a palavra, Deus te concedeu o amigo Espírito Santo. O Senhor te chamou nessa terra. Não foi para que você ficasse de braço cruzado, não. Não foi para você desistir, não. Deus te chamou nessa terra para você anunciar a palavra dele, pregar o evangelho do Senhor. Deus te chamou nessa terra para levar o avivamento. Deus te chamou nessa terra para levar muitas vidas ao arrependimento. Porque quem vai convencer o homem do pecado é o Espírito Santo. Quem vai transformar o homem é o Espírito Santo. Quem faz essa obra é o Espírito Santo. Quem faz acontecer é o Espírito Santo. Quem faz ser alcançado, batizado, liberto, curado é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui nessa noite. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, comece a clamar a Ele, pedir a Ele. Se você necessita de um avivamento, de um renovo, comece a clamar a Ele. Porque só Ele pode fazer. O pastor Danilo não faz nada. Quem faz é o Espírito Santo. Quem faz é Deus. O poder é dele, a glória é dele, a honra é dele. E a promessa é para os que estão de perto e os que estão de longe. Quantos o Senhor os chamar. Nós somos esse povo, meus irmãos, que recebeu essa promessa do céu. Alcançamos
podemos dizer, o privilégio de receber o Espírito Santo. Aleluia, Deus. E nós não podemos fazer isso, meus irmãos, deixar isso de pouco caso. Aleluia. Ainda tem muito mais a acontecer nessa noite. Aleluia, Deus. Mas o Senhor falou no teu coração neste momento. Aleluia, Busque a palavra do Senhor. Busque o Espírito Santo. Quando eu falo buscar a palavra, meus irmãos, é bom você estudar, você meditar, buscar teologia, é muito bom. Mas não deixe que isso venha te, muitas vezes, a se afastar do Espírito Santo. Outra vez eu conheci uma história rapidamente de um grupo de seminaristas que foram por um curso teológico, ficaram lá 5 anos. Nesse período do intervalo, esse grupo ficava ali discutindo, debatendo coisas que, sabe, não vai. Enquanto isso, ficava falando, um era calvinista, o outro era arminiano, e ficava aquele debate. Os irmãos que estudam a teologia sabem o que eu estou falando. Enquanto um recebeu um conselho, ele falou assim, olha, quando eles estiverem lá debatendo, não fique lá não, vá lá no canto e vá orar. Quando acabou o curso, no final do curso, meus irmãos, aquele que estava orando, ele tinha muito mais intimidade com Deus. Tem coisas que não vale a pena ficar debatendo. Vai orar. Ora que é muito melhor. Porque quando você ora, você tem mais intimidade com Deus. Mais comunhão com o Espírito Santo. E tem uma frase que eu gosto muito e já encerro. Guarde essa. Se nós formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Quando você tem comunhão com o Espírito Santo, meus irmãos, é coisa maravilhosa. É coisa tremenda. Eu estava conversando com um jovem batizado recentemente com o Espírito Santo, ele falou, nossa, eu sinto tanta coisa. Eu falei, eu sei que é, você também sentiu. Mas vai chegar um tempo que Deus vai te amadurecer mais. E você vai aprender a entender quando Deus quer te usar. Quando Deus quer falar através de você. Meus irmãos, eu louvo a Deus por essa casa, por esse ministério. Porque toda vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui, eu vejo que essa igreja, o pastor Edson, a missionária Renato, os obreiros que aqui tem a preocupação de falar sobre o Espírito Santo. Porque infelizmente muitos ministérios já não se falam mais. É muito, eis que Deus vai dar, eis que Deus vai fazer. Mas a maior riqueza é essa. Busque o Espírito Santo. Busque a presença de Deus. Porque você vai ser cada vez mais abençoado por Deus. Vai ser servo obediente. E vai dar alegria cada vez mais para o Senhor. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. Eu agradeço em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Cumprimento e nessa noite com a paz do Senhor. Amém. Recebe a palavra aí, irmão? Louvado seja Deus. Deus abençoe nosso pastor Danilo, um amigo nosso, para a glória do Pai. E é isso, irmão. O Espírito Santo. E Deus tem usado a vida dele, só tem confirmado aquilo que nós falamos ontem aqui, a irmã que mostrou, a irmã que fez hoje pela manhã aqui a consagração, você viu que confirmação? Tudo vai se confirmando, irmão, para a glória do Pai. Porque quando vai se confirmando, é porque o Senhor, Ele nos ama, igreja. É porque Ele quer falar conosco e Ele nos trata. Louvado seja Deus, com o seu carinho. Louvado seja Deus. Então que Deus abençoe o pastor, a sua família, para a glória do Pai. Agora, irmão, ficou para nós falarmos também de um algo que faz parte da liturgia do culto. Eu vou ler alguns versículos, se encontra no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 7. Agora o dízimo na hora do dízimo e da oferta. Irmão, não se abate com nós ler a Bíblia.
Porque a palavra de Deus, ela é que transforma, ela é que fala. O nosso objetivo aqui é apenas só ministrar. Diz assim no livro de Malaquias 3:10: Desde os dias dos vossos pais